Boa tarde, queridos educandos do NIP. Estamos começando mais um podcast do NIP, o NIPcast. E hoje a gente vai trazer um pouquinho para vocês uma trajetória de um ex-educando que participa aí da Associação de Ex-Educandos do NIP, que é a Associação Paulo César Maciel. Vou falar um pouquinho já sobre isso. E sua trajetória, né, no campo jurídico. Hoje também estamos com tia Lavínia, como sempre, né, a minha xará. Ela é diretora de ensino, está em todos os podcasts, tia Lavínia, né não? Minha xará. Está em todos os podcasts do NIP. Então, vamos fazer essa dupla hoje para falar um pouquinho da trajetória de Otto com o NIP indo para a carreira jurídica. Bom, começando falando um pouquinho do NIP em si. O NIP, ele começou lá em 2017 e, por coincidência, o Otto, ele iniciou sua trajetória no NIP justamente no ano de inauguração. Então, a gente vai falar um pouquinho aí, né, Otto? Um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu quero que tu fale sobre a tua trajetória. Iniciando ali no NIP, indo para a carreira jurídica. Me conta aí a tua trajetória. Como foi? Primeiramente, boa tarde, Paloma, Lavínia, Dona Márcia, que está ali aos fundos, e seu Silvio, que não está aqui presente, mas eu também deixo meus cumprimentos. Fico muito feliz de estar voltando à família NIP, gravando aqui esse podcast. Como tu bem disse, eu iniciei a minha trajetória no NIP lá em 2017. Foi a primeira turma de segundo ano, na inauguração do colégio. E quando logo nos primeiros dias de aulas, deu para ver que o colégio era diferente. Muito por conta também do modo como o colégio foi apresentado para os alunos que estavam chegando ali. Sim. Tinha toda uma expectativa. Ah, é verdade. Foi na época que o pessoal ainda botava o capacete. Nossa, puxou lá dos fundos, gostei. Eu me lembro que eu fui visitar o colégio com alguns amigos que estudavam no ex-colégio, que a gente depois se transferiu, né, para o NIP. E veja só, esses detalhes que tocaram logo nesse dia da apresentação, eu acho que foram os detalhes que mais me marcaram até o último dia, no dia que eu me formei no terceiro ano. E que eu poderia também comentar mais posteriormente, que foram detalhes, inclusive, que acabaram indo até a academia jurídica, que foi, por exemplo, a preocupação do colégio, dos professores, do próprio seu Silvio, de todos os profissionais que trabalham no NIP, com a formação cultural e humanística, porque eu até me lembro das primeiras informações que foram apresentadas para a gente, por exemplo, sobre a biblioteca. Na época, eu acho que foi Saulo que nos apresentou o colégio. Oi, Saulo! E eu acho que passou em 5 minutos só falando da biblioteca. Falou também, por exemplo, da preocupação do colégio em promover eventos culturais, e isso aconteceu, acho que a cada um mês tinha um evento desse porte no colégio. Então eu posso dizer tranquilamente que o NIP acabou tendo muita influência na minha formação humanística, na minha formação cultural. Mesmo naquela época, adolescente, não era uma preocupação tão consciente isso, mas eu acho que hoje em dia eu olho para trás com um grande agradecimento, tanto para os professores como para seu Silvio, Lavínia mesmo, que na época já estava lá presente comigo. Paloma mandando todo mundo pra sala. Paloma era uma colega. No primeiro ano, Paloma era uma colega de uma turma posterior, terceiro ano. Terceiro ano, atrás vinha com a minha camisa de ex-educanda. Depois ela foi... Principal rival nos jogos internos. Depois ela foi colega ali como profissional do colégio, e eu já no terceiro ano. Então, acho que para a gente começar aqui a conversa seria mais ou menos isso. Eu acho que o NIP teve um impacto muito, muito significativo na minha vida quanto à formação humanística, cultural. E também eu me lembro muito de seu Silvio, de vez em quando, indo lá na sala e dando alguns puxões de orelha, não em relação, por exemplo, a exatamente o conteúdo que estava sendo ensinado em sala de aula, mas a questões mesmo da vida. Por exemplo, olha, em algum momento aí vão chegar boletos no nome de vocês. E vocês não vão ter ali papai, não vão ter mamãe para poder recorrer. Vão chegar ali problemas envolvendo o nome de vocês. Então, esse tipo de puxão de orelha, mesmo que na época, como eu falei, todo mundo adolescente, eu acho que poucas pessoas se preocupavam realmente com isso. Mas eu acho que em poucos lugares a gente tem essa preocupação com os alunos. Inclusive, a porta do NIP, as portas das salas de aula. Com as frases, né? Parece um detalhe pequeno. Mas é aquilo, todo efeito tem uma causa. Então teve
um planejamento, teve uma preocupação em dizer, opa, peraí, a gente quer ter aqui uma certa preocupação com a formação dos alunos, então por que também não estender isso para os detalhes mais pequenos, como as portas da sala de aula? Então cada porta tinha um autor, tinha uma frase, então acho que isso marca muito a personalidade do colégio, no geral. Marcar, veja por você, né? Já está na carreira jurídica, ainda lembra desses pequenos detalhes. Pode chorar no podcast, pode. Bom, indo ainda aí um pouquinho mais, agora pelo tom de curiosidade da escola, sobre você. A gente tava falando muito, né? Tu falava muito, discutia muito sobre carreira jurídica, mas assim, tu lembra qual foi o momento que você assim, carreira jurídica, vou-se embora. Tu lembra mais ou menos assim? Então, no colégio, eu tinha uma inclinação, digamos assim, à política. Principalmente no terceiro ano. Eu acho que isso em 2018, as eleições ali, de forma muito polarizada, acabaram mexendo meio que com todo mundo. Então, no terceiro ano eu tinha uma certa... Não, quando eu saí daqui do colégio, entrar na faculdade, que não sabia exatamente do que seria, tinha uma certa certeza que seria na área de humanidades, mas não sabia exatamente o curso. Mas eu tinha essa noção, não, eu vou lidar com política. E no próprio terceiro ano, eu tinha uma certa preferência à literatura. Eu me lembro de um dia que eu estava lá na biblioteca do NIP, olhando os livros, aí eu encontrei um livro sobre as descrições literárias daquilo que a literatura chama de fantasia, ou de mundos fantásticos. Aí eu peguei o livro e fui até Maria Monteiro, professora, e perguntei a ela mais sobre o que seria aquele gênero de ficção científica. Ela começou a explicar. Então eu tinha uma certa preferência por literatura, gostava muito de política. Se eu falar que eu era um aluno muito dedicado, eu estaria mentindo, mas eu gostava muito dessa área de humanidades. Chegando ali ao final do terceiro ano, já preocupado com o Enem, porque o colégio fazia com que nós nos preocupássemos com o Enem, tinha simulação acho que todo mês. O próprio integral, por exemplo, dos professores, os integrais no DIP ocorriam 2 vezes por semana. Eu não sei se tu pegou o sábado, no meu ano era assim, sábado. Também tinha aula no sábado. Tinha sábado, viu, gente? Então, o colégio, no geral, deixava muito claro, olha só, vocês estão no terceiro ano, vão fazer o Enem próximo ano, vamos estudar, vamos se preocupar com isso. Só que eu não tinha uma noção muito clara do curso que eu iria fazer, tanto que eu fiz o Enem e acabei optando por filosofia no SISU. Só que, chegando ali mais ou menos janeiro, fevereiro, conversando muito com meu pai, eu acabei optando por direito. Porque era uma área mais rentável financeiramente e que eu ainda poderia lidar com esses meus interesses, como a filosofia, a literatura, também na época a política. Aí eu acabei optando pelo direito. Mas eu acho que eu fui realmente dizer, não, isso aqui é para mim. No terceiro período, de faculdade, sim, quando a gente está ali lidando com as chamadas cadeiras propedêuticas, a introdução ao que é o direito civil, ao que é o direito penal, ao que é o direito constitucional, que eu falei, não, isso aqui realmente é para mim. Eu quero continuar aqui. Mas essa certeza eu só fui ter um tempinho depois. Entendi. Só reiterando aqui o que eu falei, que tinha só os sábados, a gente ainda tem os integrais, né? Só que agora a gente tirou o sábado e botou pro dia de semana. Aí que os meninos ficam... Dias, né? São 3 dias de integral. Aí os meninos ficam reclamando de integral. Vamos no sábado, que nem a gente. Vê só, agora falando da educação em si. O que as habilidades acadêmicas que tu aprendeu na educação, não tô falando só em questão do NIP não, tá? Em questão educação mesmo, até nas outras escolas que você estudou, qual é a importância isso pro meio jurídico? Tanto as relações acadêmicas, as tuas habilidades acadêmicas que tu adquiriu nessa época, quanto as habilidades pessoais também. Como tu acharia, o que é que isso veio de relevante para tu, para ser aplicado no meio jurídico agora? Eu vou pedir permissão para fazer uma referência rápida que me veio aqui à cabeça agora, do Sócrates, que ele dizia que o jovem é uma folha em branco, esperando a ser preenchida. Eu acho que nessa época, mesmo a gente já tinha ali, 16 anos, quase 17 anos, mas a gente ainda estávamos amadurecendo, estávamos muito verdes ainda. Então, eu acho que muito do NIP foi nesse sentido. Eu acho que o NIP ajudou a escrever certas páginas que estavam em branco de todo mundo ali.
E como eu falei inicialmente, e eu acho que é de fato a principal marca do colégio na minha vida, eu acho que é a formação humanística. Por quê? Porque quando o sujeito entra na faculdade de Direito, é muito fácil ele acabar estreitando os olhares dele da vida. Porque acaba ficando muito preso na legislação, na jurisprudência, e ele acaba perdendo muito esse contato humano da coisa. Ele acaba perdendo essa sensibilidade. Então eu acho que ter um certo, como dizem por aí, um certo underground, uma certa bagagem nesse sentido, com todas as... tinha não só, eu acho que vocês vão falar daqui a pouco, né, sobre a feira de empreendedorismo, mas tinha a Expo, onde seu Silvio deixava bastante evidente o interesse dele, não só de relacionar a Expo com temas ali que envolvia as ciências, mas também com temas culturais. Eu me lembro que eu participei uma vez só da Expo, porque no terceiro ano a gente não participa, mas a gente monitora. Isso. Mas no segundo ano, o meu grupo acabou falando do hip hop. Foi, eu ia falar isso agora. Sim. E tinha ali outros... É fantástico, inclusive. Foi uma surpresa na Expo, o grupo de hip hop. Foi. Na época eu gostava eu lembro muito. que ficou até no outdoor, não. Foi na rua, atrás da quadra. A gente botou a Expo na rua naquele ano. A gente colocou um pano de TNT pro pessoal fazer, não foi bem legal. Eu gostava muito na época, o pessoal do meu grupo também. Mas seu Silvio deixava muito claro, olha só, vamos tentar aqui pensar em temas bem criativos envolvendo a cultura brasileira, não só pernambucana, frevo, acho que na época também teve grupos que falaram, por exemplo, da cultura baiana, axé e etc. Foi meu grupo. O teu? Foi meu grupo. Então eu acho que essa preocupação com a formação humanitária, eu acho que ajuda muito para aqueles que querem seguir a carreira jurídica. Porque é muito fácil você começar ali. Porque hoje em dia as faculdades não se preocupam muito, infelizmente, com, por exemplo, as cadeiras mais... Isso é um termo da academia jurídica, as cadeiras etéticas. Ou seja, aquelas cadeiras são mais críticas. Uhum. Hoje é mais realmente cadeiras chamadas de dogmáticas. Então você fica muito preso, muito centrado em uma coisa só. Então isso acaba sendo muito prejudicial para o futuro advogado. Ou o futuro juiz, o futuro promotor, procurador, enfim. Então eu acho que ter previamente esse tipo de formação cultural é muito bom, é muito importante. E como eu falei, a biblioteca do NIP, por exemplo, que tinha de títulos interessantes nesse sentido para ajudar o pessoal, era algo indescrito aqui. Mas eu acho que o principal elemento que me segue até hoje, inclusive eu também atualmente estou fazendo graduação em filosofia na UFPE, muito também por conta desse impacto humanitário. Desde essa época. Então acho que seria isso, mais ou menos isso. Isso já puxa uma questão do outro ponto que a gente iria falar, que é a questão da educação global, né? Que a gente preserva muito se fala hoje. A gente falou um pouquinho agora contigo sobre a importância da educação global, que é tudo isso que ele vem falando para a carreira jurídica. Mas para outras carreiras, Lavínia, qual a importância da gente ter essa educação global nas escolas em si? Eu acho que a educação global é educar para exercer a cidadania. Então, o estudante, ele conseguir fazer associação de teoria e prática, os conteúdos que ele está tendo acesso de forma teórica na sala de aula, ele consegue aplicar em sociedade. E isso se aplica para todos os tipos de ciências. Então, se associa, de certa forma, com outras profissões, porque as outras profissões também estão em sociedade e também exercem, têm o seu protagonismo de prática de cidadania. Então, quando a gente fala assim, educação global, a gente vai além dos conteúdos teóricos, a gente estuda energia não para saber o que é energia, mas para também pensar em recursos renováveis de energia, ter uma perspectiva crítica que a energia ela um dia pode acabar, ou que ela traz benefícios e traz malefícios para o meio ambiente. E por que é importante cuidar do meio ambiente? Então, é fazer todas levantar esses argumentos, esses questionamentos em cima dos conteúdos que são dados. E também dar vez e voz para culturas, para manifestações culturais que são
de certa forma associada à cultura de periferia, ou que são silenciadas por culturas eurocêntricas. Então, valorizar a nossa cultura também, as nossas manifestações culturais. Nossas raízes. As nossas raízes. Então, isso é, de fato, uma educação global, né? É educar realmente para exercer a cidadania, em qualquer profissão, em qualquer época, em qualquer área. Perfeito. E agora indo um pouquinho mais pro lado de mudanças. A gente já tem aqui o Otto já formado, o Otto que já tá ali na sua carreira. Otto, eu tenho aqui alguns educandos atrás das câmeras, que são do jornal. Ali, Júlia, o Renan, que estão no jornal, eles ajudam a gente aqui no podcast. O que é que tu diria para esses educandos que estão aí na parte ainda da escola? Quais as dicas das mudanças, para enfrentar as mudanças indo para a universidade? Quais dicas você já formada que você daria para esses educandos agora? Olha, primeiro que vai haver um momento em que... Isso é da vida, não é na verdade só no contexto universitário, que vocês vão ter que caminhar com os próprios pés, né? No colégio nesse sentido tem muito auxílio. Os professores estão mais ali preocupados com se o aluno está fazendo a atividade de casa, se os alunos estão conseguindo ler a literatura sugerida. Mas na faculdade isso acaba ficando muito por conta mesmo do aluno, né? Olha só, você aqui já é adulto, você já passou por todo o ensino fundamental, ensino médio e etc., você vai ter que caminhar com suas próprias pernas. Então, eu acho que o NIP oferece, nesse sentido, uma certa clarividência. Porque é bom, desde já, você começar a tentar lidar com suas atividades rotineiras do colégio como se já fosse, entre aspas, um ambiente universitário. Eu não preciso do professor puxando minha orelha, eu não preciso do professor chamando minha atenção o tempo todo. Eu mesmo vou fazer aqui as atividades, eu mesmo vou fazer as leituras por conta própria. E eu falo isso por uma experiência própria, algo que eu, com essa cabeça aqui de hoje, se eu pudesse voltar àquela época, eu acho que eu teria, falo com certeza, me preocupado muito mais nesse sentido, com as atividades do colégio, com a própria atenção em sala de aula, enfim. Então acho que esse é o primeiro ponto que eu acho que seria interessante, não só no colégio, mas na vida no geral, as responsabilidades em casa, a ajuda com o pai, com a mãe, ou se mora com a avó, tios, enfim, né? Outra coisa, como falei, para aqueles que querem seguir a carreira jurídica, é muito fácil você acabar se desconectando da sociedade. Em que sentido? Como falei, é muito fácil você acabar perdendo a sensibilidade humana. Porque isso aí é algo muito comum. Você vê profissionais que são praticamente robôs, que olham algo que está na legislação e acham que aquilo vai ser aplicado do jeito que está ali inteiramente a um contexto social, ou seja, é como se houvesse um padrão absoluto. Mas não, porque ali, na situação concreta, há inúmeras vicissitudes, circunstâncias que fazem com que aquilo seja único. Então é muito importante que o profissional da área jurídica tenha uma preocupação em deixa eu entender o que é que está acontecendo aqui nesse problema familiar, ou deixa eu entender o que é que está acontecendo aqui nesse crime, que eu estou aqui sendo procurador da parte, enfim, deixa eu conversar, deixa eu procurar estudar a situação. Porque o direito não é matemática, não é 2 mais 2 igual a 4. Vai ter ali inúmeros elementos que fazem com que a situação seja única, exclusiva. Então eu acho que se preocupar... E outra coisa, né? Se a gente for, por exemplo, pegar os nossos antepassados, os nossos exemplos como juristas, a gente vai ver que o direito era considerado uma formação superior, em que o sujeito só começava a estudar depois de ter toda uma formação em gramática, em literatura, em retórica, em lógica, inclusive até mesmo matemática, geometria. Então, assim, é muito bom que o sujeito ele tenha um certo armazenamento de informações. E nesse sentido, a biblioteca do NIP é muito boa. Então, procurem lá livros que possam ajudar nesse lado da literatura, da ficção. E outra coisa também, que eu acho que vocês também vão falar daqui a pouco, que é algo muito importante, que é justamente o treinamento da oratória. Entende? Porque o advogado, o trabalho do advogado é o seguinte, escrever e falar. O advogado, ou ele redige peças em um processo, ou quando é o momento ali de audiências, ou até mesmo quando a gente trata da área penal, do júri, é justamente discursar.
Então é muito bom ele já, desde já, se preocupar não só com a escrita, escrever bem, de forma bem eloquente, bem concatenada, mas também em falar bem. Porque isso vai ser algo muito importante para que não só ele consiga cumprir a profissão dele, mas que ele se destaque entre os outros. Então acho que nesse sentido, acho que vocês vão comentar daqui a pouco, o NIP também oferece uma boa oportunidade para esse tipo de coisa. Perfeito. Já pegando o gancho que você falou, já entro no nosso, infelizmente, nosso último tópico. O pessoal da produção ali já tá me aperreando. Mas vamos lá. Questão de experiência no NIP. Nesse quesito que ele falou, o que é que a gente tem que o NIP pode trazer pra gente treinar isso? Não só para todo... Eu vou dar um exemplo, né? O Clube de Ciência... O pessoal da área de saúde, eles gostam muito da parte de iniciação científica e tudo mais. Mas para a área jurídica, o que é que o NIP pode trazer de experiência para eles treinarem isso para o campo jurídico, para uma faculdade de Direito, por exemplo? Eu acho que de treinamento da oratória, a gente tem algumas oportunidades, né, de experiência. A primeira delas ocorre no primeiro semestre, que é os seminários do Histografia. As disciplinas de Geografia e História, elas se unem e propõem para as turmas diversos temas diferentes. E eles vão produzir seminários sobre aqueles temas e aí entram em contato com o gênero, né, seminário, o que é que se precisa para se produzir um seminário, como se constrói slides para seminário, como se constrói o que eles chamam de fala, né? Então a gente já desconstrói isso também de que a fala é decorada. Tia, como é que eu faço a fala? A gente já começa a apresentar isso, e desde o 6º ano. Do 6º ano ao 2º ano do ensino médio, a gente tem esse seminário. Uhum. E aí a proposta é que as turmas, elas apresentem para outras turmas. Então, elas apresentam para as suas turmas, e aí os seminários que melhor forem trabalhados vão ser apresentados para as outras turmas. Então, o 6º apresenta para o 7º, e o 7º está apresentando para o 8º, o 8º para o 9º, até chegar no 2º apresentando para o 3º. Então, essa é a primeira oportunidade, né, de treino da oratória. As disciplinas em si, elas já também incentivam essa prática, porque como a gente tem a terceira nota, que a gente chama de melhor momento, que é uma nota que dá uma liberdade avaliativa para a disciplina, não é aquela prova engessada, assim como a avaliação parcial. Então, ocorre de algumas disciplinas irem também trabalhando seminários dentro da proposta curricular, né? Temos a Expo, que é, por si só, um treino de diversas habilidades, incluindo a oratória. Uhum. E, como extracurricular, a gente tem o recente Clube de Debates, Fórum de Debates. Sim. Né, em que os educandos eles vão entrar em contato com temáticas diversas, que estão aí em evidência até pela mídia. E não só vão chegar lá e vão produzir opinião vão dar opinião. Não. Primeiro a gente vai entrar em contato com material para produção de argumento, então vai fazer uma leitura sobre o tema, vai assistir um filme sobre o tema, vai assistir um vídeo, um documentário, enfim. Vai entrar em contato com esse material. E depois disso, a partir do que eles entrarem em contato, eles vão produzir a argumentação. Então, eles vão argumentar referenciando algo. Sim. Vou argumentar de acordo com alguma coisa que eu li, para a gente também quebrar essas argumentações vazias que hoje em dia, com a internet, né, é muito fácil de você dar opinião sobre tudo e nem necessariamente sabe sobre o que está falando. Exatamente. E a proposta do Clube de Debates é que tenham júris simulados, que Otto vai participar também, vai dar uma ajuda nisso. A gente vai fazer vai ter júri público também, que a gente vai convidar outras pessoas da escola. A gente vai pretende também fazer uma simulação de um júri da ONU. Então, puxando já da ONU, interrompendo aí, Lavina, perdão. Falando também da Olimpíada Brasileira não sei se tu sabia que tinha, Otto, a Olimpíada Brasileira de Ciências Políticas e Debate. O que é isso? O OBCPD. É a Olimpíada Brasileira de Ciências Políticas e Debate. Essa Olimpíada, infelizmente, ela parou na pandemia, não teve retorno, mas ela é da mesma da Olimpíadas, tem a professora Ariadne, ela conversa muito comigo sobre Olimpíadas, as mesmas de Olimpíadas de Matemática, do mesmo
da mesma organização. Só que eles pararam, mas a gente participava dessas Olimpíadas também, que é muito importante. Aí, puxando um pouquinho para a ONU, o pessoal, na época, o vencedor ia justamente para um júri da ONU participar lá. Então, assim, é muito importante as escolas colocarem essas atividades, assim, diferentes. Que não, o diferente chama os meninos, né? Pra querer coisas diferentes, sempre vão chamar os meninos aí. E linka tudo, né? Falando agora o porquê tudo isso é importante pro nosso educando que está fazendo ensino médio, vai fazer ENEM. Quando você sabe argumentar, você sabe fazer uma boa redação. Tô errada, professora? Você pode conhecer, a professora tá ali pra dizer, tá mentindo. Você pode conhecer até o gênero dissertativo, o que é uma introdução, o que é um desenvolvimento, o que é uma conclusão. Se você não souber argumentar, não tiver repertório, né? Eu já aprendi essa palavra com os professores de redação. Repertório. Você não consegue fazer um bom texto dissertativo argumentativo. Então, é importante, quem quiser tirar boas notas a parte de redação. Enem, entre pro clube de debate. Exato. E entre pro jornal, ó, já deixei aqui. Sim, também. Pai, você está assistindo aqui esse vídeo? Pegue seu jornal e vá ler. Ó, os meninos, eles, trabalharam, fizeram um monte de coisinha aqui, um monte de artigo. Foram na comunidade, em busca. Olha, o pessoal tudo falando ali, o pessoal do jornal. Para divulgar esse jornal. Leiam, produção dos educandos do NIP, rapaz. Olha, então também participa do Clube de Debate. Em paralelo, vai pro jornal. Viu? Até as fotografias. Isso. Bom, falando do jornal, que é um dos nossos patrocinadores, Otto, me fala aí. Qual foi a última vez que tu foi no NIP presencialmente? Antes da pandemia. Eu cheguei a retornar lá no colégio, mas em um cenário virtual. Na época, um convite de André para falar com alguns educandos também, mas presencialmente faz um tempinho já. Faz um tempinho. Tu lembra como é que tu entrava na escola? A gente chegava no portão, tinha um porteiro, já pegava a direita. Tinha uma salinha da recepção, né? A recepção tinha os armários. Eu se ele entrava pelo outro lado, que tinha os armários. Oxi, tu vai ver, vai estar tudo mudado. Esse lado, de um lado tem outra coisa, do lado tem outra. Porque agora a gente tem catracas de reconhecimento facial. Vamos dizer aqui que Júlia, que tá ali atrás das câmeras, ela chegou no colégio 7 horas da manhã. A mamãe dela vai chegar uma mensagem no celular da mãe dela. Sua filha acabou de entrar na escola. Agora vamos dizer, 8 horas da manhã, não chegou essa mensagem. Cadê a Júlia? Cadê a Júlia? Agora é assim, lá na escola. Isso é uma parceria da gente, que é o pessoal do Escola Segura, que é uma empresa de segurança escolar. Então, ele faz aí essa ativação. Também dos faltosos, né, tia Lavinha? Então, os faltosos que eu nem sabia. Isso faltou, aparece lá que o educando faltou, que horas o educando saiu. Então, tudo aí com reconhecimento facial. A gente também tem outra empresa que está aqui patrocinando também, que é o Digital City, que é a empresa de soluções inteligentes voltada para a tecnologia. A gente também tem aqui o nosso patrocinador, o principal, né? O Calça Justa, que quem quiser aqui vir aí fazer um podcast, tem toda essa estrutura que a gente está utilizando. A gente também tem a tia do café, a tia Cacá. Tia Cacá também está presente. E, por fim, os melhores, né? Eu tenho que falar os melhores. Feira de Empreendedorismo chegando. A gente tem também as lojinhas da Feira de Empreendedorismo. Então, aqui, ó, o colar que eu tô usando é de lojinha da Feira de Empreendedorismo, que tá chegando. Quando é a Feira de Empreendedorismo? Em novembro. Em novembro. Pronto, já tá fazendo aqui, ó, a divulgação dos meninos. Você quer comprar bijuterias? Vai na Borselli Bijuterias. É a menina do 6º ano, produção. 6º ano, né? 6º ano. 6º ano, as lojinhas do 6º ano. Tem as bijuterias aqui, ó, as pulseiras lindas. Elas sabem que eu amo laranja. Aí elas já vieram aqui com laranja, já vim toda produzida. Então é isso. Fizeram do Harry Potter pra mim, fez... Tia Lavínia, a gente sabe que você adora Harry Potter, olha o que fizemos pra vocês. Mas era pra comprar, não foi presente. O bom é que... o bom é que elas fazem personalizado, né? Porque tudo que você quiser, ela faz, menino. Então, ó... Mas é lindo, é lindo. O bom é isso, estão produzindo, né? Estão produzindo pra vender, eu gosto disso. Bom... Enfim, é isso. Terminamos o nosso podcast de hoje. Agradeço, Otto, vou te ver novamente lá na escola, no nosso debate, né? O nosso júri simulado. Ele vai ser o juiz. Perfeito. Foi promovido. Promovido para juiz. Bom, é isso, gente. Até já.